4 pessoas foram hospitalizadas em Salvador com meningite tipo C, a manifestação mais grave da doença. Os doentes são funcionários de hotéis na costa do Sauípe, no sul da Bahia, onde estaria o foco de contaminação. Ao todo, 7 pessoas foram infectadas, 4 permanecem internadas e 3 morreram. As autoridades distribuíram 1.800 doses de medicação para evitar o surgimento de novos casos. A meningite causa febre, náuseas e o endurecimento do pescoço. O governo federal anunciou hoje a liberação de 13 milhões de reais para a reconstrução das áreas atingidas pelas chuvas em Santa Catarina. O governo também liberou os saques de recursos do FGTS para as vítimas das cheias. Cerca de 170 mil pessoas permanecem desalojadas ou desabrigadas. A Polícia Militar do Rio de Janeiro afastou os comandantes da Polícia Pacificadora nos morros Falê, Coroa e Fogueteiro, na zona norte do Rio de Janeiro. Os oficiais e outros 30 PMs são acusados de cobrar propina de traficantes das favelas. A Polícia Militar de São Paulo recebeu mais um lote de computadores do tipo tablet, instalados nas viaturas da corporação e para ajudar no combate ao crime. A expectativa do governo do estado é que até o final do ano, 11 mil viaturas terão o novo aparelho. E o Vila não quer passar reto aqui na notícia de Santa Catarina, é isso? É, porque é uma tragédia aqui no Vale do Itajaí que vem desde o final do século XIX. Inúmeras se repete. Recentemente nós já vimos várias, na época o Esperando de Almin, em 83, por exemplo, teve uma tragédia terrível. Isso sucede a cada ano. Ou se coloca barragens e controla o fluxo de água do rio Itajaí, não sei de que forma, é uma questão técnica e nós temos especialidade para isso, né, na engenharia brasileira, ou não é possível as pessoas estarem onde estão, né? Agora, algumas vezes, não é só populações ribeirinhas, são cidades que são tomadas pelas águas como foram agora. E isso se repete todo ano. Tem que encontrar algum tipo de solução. Poli, vale a pena observar também essa notícia da Polícia Pacificadora. Sim. Que já no morro onde estão lá, com a missão de pacificarem, já se corromperam. E eu vi também a declaração daquele policial dizendo: o salário no Rio de Janeiro é R$900 para o policial. Quer dizer, com um salário de R$900 é muito fácil você aderir à proposta do traficante. Então é preciso ser feito algo urgentemente para que, se não se pode dar aumento, que se dê condições para os policiais. Se dê acesso a planos para casa própria, se dê acesso a planos de família. Uma vida mais digna, para ter uma vida mais digna. Seguro de vida, né? Que seguro de vida. Para as famílias, quantas que morrem, as famílias ficam... Então, é um problema crônico no Rio de Janeiro, é a corrupção da polícia, não é verdade? Olha, gente, voltando ainda às imagens do atropelamento aqui, um monte de gente falando, Enio Torres, acredito que o condutor bêbado do Maranhão vai descer redondo para o inferno. O Sete Belo diz, é preciso considerar que o governo ganha mais em impostos do que produtores da cachaça. O Paulo Enéas, carro não é arma, a lei deveria tratar quem dirige embriagado da mesma forma quem entra com bomba no avião. Cenas como essa só sensibilizam o povo brasileiro mais para a justiça, isso parece normal, isso prova que a justiça é mesmo cega e aí vai, a lista é enorme aqui, enorme. A Grécia anuncia que só tem capital para honrar os seus compromissos até outubro e que só a liberação de nova parcela do empréstimo do FMI pode evitar o calote nos credores. A notícia caiu como uma bomba nas bolsas de valores europeias e asiáticas que despencaram. Na Ásia, as bolsas do Japão e da China fecharam em baixa de 2% e 4%. Na Europa, as que mais sofreram foram Paris e Milão, com quedas de 4%. Uma comissão europeia, o FMI e o Banco Central Europeu devem negociar uma nova parcela da ajuda emergencial à Grécia ainda esta semana. O país enfrenta revolta interna e externa. Os parceiros europeus já discutem a saída da Grécia da zona do euro. Nas ruas de Atenas, milhares de pessoas enfrentaram a polícia em protesto contra as novas medidas de austeridade anunciadas no final da semana. A Grécia pode ser o primeiro país da zona do euro a declarar moratória. E o temor é que a crise contamine outras economias fragilizadas, como a Espanha, Itália e Portugal. E aqui no Brasil, apesar do pessimismo do mercado europeu e asiático, a Bovespa fechou praticamente estável,
com queda de 0,17%. Já o dólar fechou acima de R$ 1,70 pela primeira vez neste ano. O Ayrton dizia que nessa crise da Grécia que quem perde são os banqueiros, porque os bancos puseram dinheiro lá e tudo. Você concorda, Vila? Você é dessa mesma opinião? Explica melhor, Vila. Sim. Não, é porque os bancos, de fato, emprestaram dinheiro. A que custo? A que preço? Emprestaram tanto que permitiram que o devedor chegasse a essa situação. Agora, os bancos pressionam, querem receber o dinheiro que emprestaram e procuram mecanismos de financiamento internacional para suprir esses negócios mal feitos que fizeram, especialmente os bancos franceses. Então, o que resta? É claro que nos bancos tem o dinheiro do acionista, o sujeito que investe, que deixa lá a sua poupança, mas o negócio é de risco, e é o risco que eles correram. Por que o mundo inteiro vai ter que pagar pelo descalabro dos financiamentos e pela não pontualidade no pagamento por parte do governo grego? Eles que resolvam. Agora, a União Europeia tem 27 países, dos quais 17 são da zona do euro. A Grécia faz parte da zona do euro tal. Ela provavelmente vai sair. A saída para a Grécia dessa situação e para o euro também, retirar, para ela é um péssimo negócio. Ela poderia ter a sua própria moeda, como tinha, poderia desvalorizá-la e tal. Não é possível. Há países de economia muito desigual, que fazem parte da mesma zona, da mesma moeda. Então, esse é o problema de Portugal também. Vai começar com a Grécia. Deve ocorrer, provavelmente, um realocamento em relação a essa questão da moeda. Menos países dos 27, são só 17 da União Europeia, que farão parte dessa futura zona do euro. Pode ser que saia 1, 2 ou 3. Agora, a questão é grave, porque a Grécia, cada vez ela diz que é um rombo, depois é maior, ela falsificou a sua contabilidade nacional. É gravíssima a situação. Agora, a Europa vai ficar assim, o X da questão da crise internacional, me parece que os Estados Unidos também não vai sair da crise tão cedo e dificilmente o Obama se reelege também, é a questão da China. Se a China continuar crescendo, agora os sinais da China são problemáticos em relação à inflação e à queda do crescimento, o que é provável no próximo trimestre. Esse é o X da situação internacional, porque a Europa, pelo jeito, tão cedo não vai sair da crise. E lá qualquer mudança é um reflexo enorme, né, da China. Porque... E é bom lembrar que a China é a maior parceira comercial do Brasil, né? 4 em cada 5 dependentes químicos no Brasil são tratados em comunidades terapêuticas. São instituições com princípios menos rígidos que as clínicas de tratamento e que investem mais na assistência psicológica e social em vez da reabilitação médica. Hoje, um manual para orientar o funcionamento dessas comunidades foi lançado em São Paulo. André era adolescente quando se descobriu dependente químico. Por vontade própria, se internou 3 vezes e chegou a ficar 7 anos sem usar drogas. Após a recaída, procurou uma comunidade terapêutica. Você convive com pessoas que têm o mesmo problema que você e que estão conseguindo se recuperar. Essa instituição em Suzano, na Grande São Paulo, mantém 4 casas para dependentes químicos apenas com doações. As portas estão sempre abertas. Os internos ficam se quiserem. Aprendem profissões, recebem tratamento psiquiátrico e terapêutico. De acordo com pesquisa da Universidade de Brasília e do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, as comunidades terapêuticas são responsáveis por 80% dos tratamentos de dependentes no Brasil. Só no estado de São Paulo são mais de 500 comunidades terapêuticas. O Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas lançou hoje um manual de orientação para a instalação e funcionamento dessas instituições. A cartilha traz noções de higiene, estrutura física e legislação. 5.000 cartilhas serão distribuídas de graça. Esse manual, acoplado às resoluções da Vigilância Sanitária, permitirá uma melhor fiscalização, um melhor enquadramento e mesmo uma melhor visualização por parte da sociedade de como funcionam essas estruturas. No lançamento da cartilha, a Sala São Paulo recebeu a peça teatral Ainda, que mostra a história de um jovem dependente de drogas e sua relação com os pais. Na última sexta-feira, a Anvisa divulgou uma nota de esclarecimento sobre o medicamento Victoza. Muitas pessoas acreditam que o remédio tem a finalidade de emagrecimento, o que para o órgão federal é um tremendo engano. Na semana passada, o Jornal da Cultura exibiu uma reportagem sobre a polêmica dos inibidores de apetite. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária discute a possibilidade de proibir a comercialização de alguns desses medicamentos. E agora mostrou preocupação com uma nova droga, a liraglutida.
O remédio foi destaque na penúltima edição da revista Veja, como o mais novo achado contra a obesidade. Na bancada do Jornal da Cultura, os dois comentaristas, um patologista e o outro endocrinologista, comentaram a reportagem da Veja. E para o menos avisado, pode dar a impressão que não há efeitos colaterais, eles existem. E essa matéria da Veja, desculpe eu falar, ela lembra o milagre fácil. Eu acho que é um pouco de responsabilidade, do ponto de vista jornalístico, você colocar isso. Em nota divulgada na sexta-feira, a Anvisa esclarece que o remédio Victoza, nome comercial da liraglutida, foi liberado para comercialização com uma só finalidade: o tratamento de diabetes tipo 2. A agência ainda ressaltou que o uso desse remédio para outro fim é extremamente arriscado e pediu à Veja que publicasse a nota de esclarecimento. O laboratório responsável pelo Victoza discorda da revista e reafirma as orientações da Anvisa. O nosso posicionamento é claro e foi comunicado à revista. O produto está indicado exclusivamente para uso em diabetes tipo 2. Para a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a responsabilidade pela indicação de medicamentos para outros tipos de tratamento é do médico. Muitas vezes a gente utiliza em algumas situações clínicas, desde que o médico realmente conheça muito bem a medicação e que saiba o que ele está fazendo. Então, o risco é do médico, o médico que acaba assumindo o risco e a responsabilidade de estar receitando um remédio com uma indicação que não foi aprovada pela Anvisa, que é a nossa agência regulatória. Olha, o Jornal da Cultura tentou, desde o começo da tarde de hoje, obter uma manifestação da revista Veja sobre a nota da Anvisa. A assessoria de imprensa nos orientou a ouvir a Secretaria de Redação. Na redação, a informação foi de que não havia ninguém autorizado a falar. O Jornal da Cultura reitera aqui a disposição de ouvir a revista Veja, caso ela queira expor ao nosso telespectador seu posicionamento. No fundo, o que a gente está discutindo aqui é automedicação, não é? As pessoas se orientarem, seja por qual mídia for. E também, como uma revista que tem esta divulgação, milhares e milhares de exemplares, que atingem milhões de pessoas, produz uma matéria dessa que induz as pessoas a consumir um medicamento que sequer a bula indica para tanto. E deve ser feito respeitado o direito de informação para punir uma empresa que faz uma publicidade indireta de um medicamento como esse. A automedicação, por qualquer forma, ou de programa de televisão forma, tal, não é terrível tal. Isso é uma coisa, mas esse é um problema também no Brasil, porque muitas vezes as pessoas, independente desse caso, têm dificuldade de encontrar um médico. Agora, por exemplo, você precisa de uma receita para certos remédios, para comprar o remédio. Se as pessoas não têm condições de ter o médico, como é que elas vão comprar aquele remédio? Então, é um problema complicado, sério, político-eleitoral, voltamos a uma questão que a gente, vez por outra, fala aqui, e que não é discutido seriamente, que é essa questão da automedicação. A seguir, entre as 10 melhores escolas avaliadas no Enem, apenas uma pertence à rede pública. E mais, brasileiro vai comandar a investigação da ONU sobre a matança de opositores na Síria.